No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre as debêntures, que são um dos principais investimentos de renda fixa, inclusive um dos mais rentáveis também, principalmente aquela renda fixa mais de longo prazo. Então, se você quer saber tudo sobre as debêntures, já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar tudo mesmo sobre as debêntures. O que são, quanto que elas rendem, qual que é o risco de se investir nesse tipo de ativo, quais as garantias que você tem, qual que é o imposto de renda que você tem que pagar e ainda como investir em uma debênture sem pagar imposto de renda. Então, se você ficar comigo até o final, você vai entender tudo isso, vai valer a pena demais para você. Então, vamos lá. O que são as debêntures de fato? E aí, para explicar, para fazer essa explicação, eu preciso resgatar ali alguns conceitos de investimentos de renda fixa de fato, para fazer uma comparação e facilitar ainda mais o seu entendimento. Basicamente, você sabe que o investimento de renda fixa é um tipo de investimento que você vai pegar o seu dinheiro e vai comprar algum produto financeiro que basicamente você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E aí lá no vencimento daquele contrato, no vencimento daquele título, aquela instituição que você emprestou aquele seu dinheiro vai te devolver o principal que você emprestou acrescido de juros, que é o preço do dinheiro ao longo do tempo. E aí você sabe que a gente tem títulos de renda fixa, por exemplo, emitidos pelo Tesouro, pelo governo, né? Então você investe lá no Tesouro Direto em vários títulos que são considerados títulos de renda fixa. A gente tem os títulos de renda fixa de emissão bancária, que são, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs e por aí vai, que você está emprestando seu dinheiro para o banco, enquanto no Tesouro você empresta o seu dinheiro para o governo. E depois nós temos as debêntures, que são títulos de renda fixa que você está emprestando o seu dinheiro, por exemplo, para uma empresa não financeira. Então, enquanto no CDB, LCI, você está emprestando seu dinheiro, que seja para o Itaú, Bradesco, Santander, Banco Inter e qualquer outra instituição financeira, nas debêntures, na hora que você compra alguma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa que está emitindo aquela debênture. E pode ser a Petrobras, Vale, Sanepar, qualquer dessas empresas que está listada na Bolsa, por exemplo, as maiores empresas do Brasil, elas podem emitir debêntures para captar recursos. E por que elas emitem debêntures? Bom, igual eu falei, toda empresa ela precisa de dinheiro, seja para investir em novos projetos, seja para comprar estoque, seja para investir ali na sua atividade produtiva, de alguma forma ela precisa de dinheiro e ela tem várias formas de conseguir esse dinheiro. Primeiro, ela pode ir lá no banco e pedir dinheiro para o banco, aquele dinheiro mais de curto prazo, capital de giro e tudo mais. Ela pode pegar um dinheiro, por exemplo, com sócios, então ela emite novas ações para se capitalizar, traz novos sócios que vão colocar dinheiro lá dentro, ou até mesmo os sócios que já existem, eles vão colocar mais dinheiro lá dentro nessa subscrição de novas ações, ou então ela pode pegar dinheiro com o mercado em geral, pessoas físicas que não querem se tornar sócias daquela empresa, elas vão se tornar apenas credoras. Então as pessoas físicas vão investir, vão emprestar o dinheiro para aquela empresa e vão receber juros ao longo do tempo. O próximo ponto que nós vamos falar aqui é quanto que rende investir uma debênture. E a resposta é depende. Igual todos os investimentos de renda fixa, por exemplo, no CDB, que você tem várias instituições oferecendo várias rentabilidades diferentes, você pode investir a 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. A ideia é exatamente a mesma na hora que você investe numa debênture. Você pode investir numa empresa que vai te pagar ali que seja 3% ao ano fixo, pré-fixado. Ou então você pode investir pós-fixado em uma debênture que vai te pagar que seja 130% do CDI ou 110% do CDI. Isso varia de empresa para empresa, do tamanho da empresa, do tanto que ela precisa de dinheiro naquele momento, qual que é o risco que ela tem, né? Quando você vai investir nesse tipo de empresa, qual que é o risco de você não receber o dinheiro de volta. Então, quanto maior o risco, mais ela vai ter que te remunerar por isso, mais ela vai ter que te oferecer de prêmio por esse risco. Então, varia. Você tem que ver lá na hora que você for investir qual que é a rentabilidade que aquela debênture está oferecendo. Pode ser uma rentabilidade pré-fixada, pode ser uma rentabilidade pós-fixada ou até mesmo uma rentabilidade que seja indexada a algum índice, como por exemplo o IPCA. Então, vai render lá IPCA mais 3%. Então, independente da inflação do período, você vai ganhar 3% acima da inflação. Você vai ter aquele retorno de 3% e o seu valor vai ser corrigido pela inflação daquele período. Então a resposta é que não existe uma rentabilidade certa ao se investir em uma debênture. O que você sabe é que você pode comparar rentabilidades com outros tipos de investimento para saber se vale a pena ou não, dado o risco que você está correndo em cada um deles. E falando em risco, qual que é o risco de você investir em uma debênture? O risco é justamente o risco de você não receber o seu dinheiro de volta. Seja
seja porque a empresa quebrou, seja porque a empresa foi liquidada, seja porque aquela empresa não tem o fluxo de caixa nas suas operações que é suficiente para pagar os juros que ela precisa te pagar. Então, o risco que você tem ao investir numa debênture é o risco de não receber o seu dinheiro de volta ou não receber os juros daquele dinheiro no valor que deveria ser recebido. Então, você precisa analisar exatamente qual tipo de empresa que você está investindo para saber qual que é o risco dessa empresa quebrar e não te pagar. Então, tem empresas que são mais arriscadas, tem empresas que são menos arriscadas. É uma análise de crédito bem parecida, por exemplo, com uma análise que você tem que fazer de um balanço de uma empresa ao investir na bolsa de valores. Você precisa fazer essa análise para saber se é uma empresa sólida, se é uma empresa que consegue te pagar ou se ela não vai ter tantas condições assim, se ela é muito arriscada. Caso você não queira fazer isso, existem instituições que são agências classificadoras de risco que elas vão fazer toda essa análise por você e vão dar lá uma nota com base na análise delas, qual que é o risco daquela empresa. Então pode ser ou alguma análise em estrelas, de 5 estrelas até 1 estrela, ou até mesmo seguindo uma ordem alfabética que seja AAA ou então AA e vai descendo até B, C, D, para você saber qual é o risco daquela empresa. Quanto maior a nota, menos arriscada ela é, e quanto menor a nota, mais arriscada ela é. E aí na hora que você entra lá no site da corretora, você vai ter lá do lado daquela debênture, você entra lá no site para ver as debêntures, vai ter lá debênture de tal empresa, paga tanto e vai ter esse risco aqui de acordo com essa agência de classificação de risco. Então você consegue ver qual que é a nota que ela está dando para saber qual que é o risco que você está correndo. E aí tem alguma segurança, tem alguma garantia de quando você investe naquela debênture você pode receber aquele dinheiro caso a empresa quebre? Sim e não. Existem vários tipos de garantia, mas diferentemente dos títulos de emissão bancária, você não tem a cobertura do FGC. Então essa é uma grande diferença dos títulos de emissão de empresas não financeiras para empresas bancárias, que é o fato de não ter o FGC. Então, se a empresa quebrar, não vai ter lá o fundo garantidor de crédito que vai te remunerar de volta aquele valor que você tinha investido. Por outro lado, existem uma série de garantias que vão estar lá no contrato da emissão da debênture, que você pode olhar para saber qual tipo dessas garantias que você está tendo naquele tipo de investimento, naquela debênture específica. E o primeiro tipo de garantia é a garantia real, que é uma garantia que te dá o privilégio sobre algum bem específico daquele ativo. Ou seja, a empresa precisa colocar algum ativo dela, algum ativo que ela tem lá no balanço, como garantia daquela emissão. Então, se a empresa quebrar e não conseguir honrar aquela dívida que ela tem com você, ela vai ter que vender aquele ativo que ela tem, que colocou em garantia, para embolsar o dinheiro e te pagar. Então, essa é uma das formas que as empresas têm de oferecer uma garantia para os seus debenturistas. E aí, para ter uma garantia de fato, nesse caso, o valor que a empresa vai colocar na emissão da debênture, o tanto que ela vai arrecadar, não pode passar de 80% do valor daquele ativo que ela colocou em garantia. Afinal, se ela precisar ter um deságio ali de 20% na hora da venda, ela ainda assim vai conseguir pagar quem ela tem que pagar só com aquele valor daquele bem que ela está vendendo. O segundo tipo de garantia que a gente tem ao investir em uma debênture é o que a gente chama de garantia flutuante, que diferentemente do primeiro caso, é uma garantia que vai ter um privilégio geral sobre todos os ativos da empresa. Então, ao invés da empresa colocar lá aquele ativo específico como garantia, ela pode colocar algum ativo, mas caso ela precise vender aquele ativo pelo curso das suas operações normais, ela pode, e a garantia vai ser transferida para outro ativo que ela tem no balanço. Então, diferentemente do primeiro caso, que aquele ativo que está em garantia, a empresa não pode vender, não pode se desfazer dele até o término do contrato, se é uma garantia flutuante, ela vai colocar lá algum bem como garantia, mas caso ela precise vender aquele bem, ela pode vender e troca a garantia para outro bem que ela tem. Então, nesse caso, ela não fica tão presa assim àquele ativo específico e essa garantia vai flutuando entre os bens do ativo conforme a empresa vai precisando fazer alguma operação. E aí nós temos mais dois tipos de garantia apenas. A primeira delas é a garantia quirografária, que basicamente você não vai ter nenhum privilégio sobre o ativo daquela empresa em caso de falência ou em caso dela não conseguir te pagar. Você vai concorrer em igualdade de condições com qualquer outro credor daquela empresa. Então você vai ter que concorrer igualmente com os bancos, com fornecedores ou qualquer tipo de credor que a empresa tenha. E o último tipo de garantia é a garantia subalterna,
subordinada, que é a única preferência que você vai ter em caso de alguma falência ou de não pagamento daquele seu valor, vai ser a preferência em relação aos atuais acionistas daquela empresa. Então você vai perder de todos os outros, vai entrar numa fila, né? Então quando uma empresa quebra, vai ter uma fila de quem recebe primeiro. Não lembro exatamente a ordem, mas vai ter lá os bancos, fornecedores, funcionários, tudo mais, vai ter um tanto de gente para receber. Aí entra lá os debenturistas e depois os acionistas. Como os acionistas, a gestão da empresa foi tecnicamente a culpada daquela falência, eles vão ser os últimos a entrar naquele caso. E aí você vai ter os debenturistas que não têm uma garantia, a garantia subordinada, na verdade, que basicamente é não ter garantia, que vai entrar só antes dos acionistas naquela fila. Por isso é importante você olhar exatamente qual desses tipos de garantia você tem ao investir naquele tipo de empresa e também qual que é o risco que aquela empresa oferece, algum risco de crédito e tudo mais, para saber se vale a pena ou não receber aquela rentabilidade que ela está te prometendo, que em muitos casos vai ser uma rentabilidade superior à rentabilidade que você tem, por exemplo, num CDB, pelo fato de que o CDB, em grande parte das vezes, é um CDB mais de curto prazo e a debenture é uma rentabilidade mais de longo prazo, né? É um prazo de investimento muito mais de longo prazo pelo fato de que as empresas pegam esse tipo de recurso para investir, por exemplo, numa nova fábrica ou fazer uma nova aquisição, e são investimentos que vão ter um retorno a longo prazo. Você não compra uma fábrica agora, não monta uma fábrica agora para no dia seguinte já começar a colher frutos disso e conseguir pagar aquele seu credor. Então você precisa investir, vai ter que ter tempo até você conseguir o retorno daquele investimento para aí sim você conseguir pagar quem te emprestou aquele dinheiro, no caso os debenturistas. Então vamos falar de imposto de renda aqui no caso das debêntures. E se você entende qual que é o imposto de renda de um CDB e qualquer outro título de renda fixa, você entende também qual que é o imposto de renda das debêntures. E na maioria dos casos vai ser essa tabela regressiva aqui, que quanto maior o prazo que você deixa o seu dinheiro investido naquela debênture, menor o imposto de renda que você vai pagar. Então você vai pagar um imposto de renda sobre o seu lucro naquela operação e vai variar de acordo com as alíquotas de 22,5% até 15% de acordo com o prazo que você deixou o dinheiro investido naquela debênture. Como normalmente são investimentos um pouquinho mais de longo prazo, tecnicamente, normalmente você vai ter uma alíquota de imposto de renda um pouquinho menor. Mas, igual eu falei, aqui tem uma grande vantagem, que existe um tipo de debênture que você não precisa pagar imposto de renda. E antes de eu falar desse tipo de debênture, eu gosto de saber muito quem chegou até o final do vídeo comigo e absorveu ao máximo esse conteúdo que eu trouxe aqui. Então comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, #ToContigo, que eu gosto muito de saber quem me acompanhou até o final, beleza? Então vamos lá. Esse tipo de debênture que não precisa pagar imposto de renda é o que a gente chama de debênture incentivada. E o que é isso? É uma debênture da mesma forma que acontece como qualquer outra, é uma empresa que está emitindo esse título para captar recurso, mas diferentemente de todas as outras, nesse caso, é algum recurso que vai ser utilizado para, por exemplo, investir em projetos de infraestrutura que vão desenvolver o país, né? Então, se for, por exemplo, uma debênture de uma empresa que vai construir um aeroporto, que vai construir mais uma ferrovia, uma rodovia, que vai facilitar a infraestrutura do país, que vai melhorar a infraestrutura do país, o governo incentiva as pessoas a investirem nesse tipo de produto, reduzindo o imposto ou até mesmo zerando esse imposto. Então, nesse caso, você não precisa pagar imposto de renda, você tem total isenção ao investir nesse tipo de debênture incentivada, justamente para incentivar as pessoas a terem uma vantagem maior ao investir nesse tipo de produto. Como não vai ter o desconto de imposto de renda, a sua rentabilidade vai ser maior e é uma forma do governo te incentivar a fazer aquele investimento, e por isso que chama debênture incentivada. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa, deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.